Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Direito e Justiça. Aqui você tem informação, análise e orientação jurídica de qualidade. A cada semana eu recebo um convidado especial para a gente falar sobre assuntos jurídicos relevantes, porque, afinal de contas, o direito faz parte da vida de todos nós, de todos nós. E você pode participar, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode dar o nosso like lá no canal, no YouTube, no Spotify. Ajude a gente compartilhar boa informação. E no programa de hoje eu recebo amiga, querida, doutora Andressa Pinheiro. Nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é isso, a LGPD, os dados que hoje são muitas vezes roubados, a gente que acaba sendo vítima aí de golpes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso com a doutora Andressa. Muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, minha amiga. Olá, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu sou Andressa Pinheiro, advogada, recém-formada, né? E fui convidada para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que é isso, né? Parece mais Uma sopa de letras, né? LGPD, né? Um nome de um partido político, mas não é. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu costumo dizer, Andressa, que os dados hoje eu acho que é o maior ativo no mundo inteiro. Sim, é algo que as empresas estão muito preocupadas, né? Em função dos golpes, da invasão de sistemas, do roubo de informações, né? Para fins completamente ilícitos, para aplicação de golpes. E parece que cada vez mais a gente mais conectado, parece que estamos também mais vulneráveis a esses golpes, não é verdade? Isso. Nós estamos mais vulneráveis, né? Mas existe alguns cuidados que nós podemos tomar. E também existe que a galera também está cada vez mais, eu costumo dizer, profissional, né? Não é porque não seja só uma falta de cuidado do titular, do dono dos dados pessoais, devido ao que está ocorrendo esses aumentos. É porque a galerinha também está se profissionalizando, né? Os bandidos também estão se aperfeiçoando. Sim, se aperfeiçoando. Cada vez nós estamos aí com inovações nos golpes, né? O que é que a gente pode dizer, o que exatamente é o dado? Quando a gente fala proteção de dados, o que é esse dado? É o nome da gente? É o CPF? Tem outras informações que também são consideradas como os dados de titularidade e dados pessoais e sensíveis. Dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais é tudo que consegue tornar uma pessoa identificável, né? O CPF, comprovando de residência. E existe também os dados, o título, né, do eleitor, existe os dados que são considerados sensíveis, que são aqueles dados relacionados à sua saúde, dados relacionados também à sua religião e dados que podem direcionar, levar a um certo tipo de preconceito. Também são considerados dados sensíveis. E existe uma preocupação a mais com esses dados pessoais. E como é que funciona em si essa questão da proteção? Hoje, quando a gente chega nas lojas, no comércio, do modo geral, Isso. A gente é convidada a preencher um cadastro, a fazer um formulário, mas as empresas começam também a ter a consciência de perguntar ao consumidor: olha, o senhor permite que nós tratemos esses dados? Insira aqui o seu CPF, né? A gente chega na farmácia para ver o desconto, né? Como é que é essa relação para o consumidor? As empresas agora, elas têm que ser transparentes, né? Ela tem que agir como uma mãe que recebe uma visita em casa, tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar e tudo bem transparente. Quando a sua visita chega em casa, a mãe é desse jeito. E a empresa também tem que ser assim. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger e também para dizer que, assim, você vai tratar os dados daquela pessoa, né? As empresas não está proibida. Agora, seja transparente. Informe ao titular o que é que vai ser feito com aquele dado pessoal. Inclusive, quando se pede o dado pessoal, por exemplo, numa farmácia, você pode pedir, você pode dizer, eu vou dar o meu dado, eu vou dar o meu CPF, mas vocês vão fazer o quê com o meu CPF? É só para desconto ou existe outra utilidade por trás? Né? É importante ser transparente. Quanto mais transparente for, mais em conformidade com a lei estará. Inclusive, é possível que as pessoas possam solicitar alterações, possam solicitar, inclusive, exclusão. Porque eu, como consumidor, muitas vezes eu recebo no meu WhatsApp ou ligações de ofertas de situações que eu não conheço. Eu disse, mas como é que esse cara tem meu telefone? Sim, né? Sim, e a pessoa às vezes fica insistindo, fica ligando e o consumidor fica meio que à mercê disso, né? Sim, está dentro do rol dos direitos, né, do titular, pedir a exclusão desse dado
do banco de dados daquela empresa, pedir a correção, pedir para que seja transparente, para informar o que está sendo feito com o seu dado, com os seus dados pessoais, e informar também se ele faz transferência daquele dados para outra empresa, porque às vezes existem parcerias, né? Nós sabemos, e não impede que ele faça isso, contando que ele informe ao titular. Eu vou pegar o seu dado. Claro e transparente. Isso, vou pegar o seu dado, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quanto mais transparente for, melhor é. Ou seja, as empresas podem ter as minhas informações, Sim. que eu tenha concedido, né, de forma consensual, Sim. permitido que aquela empresa, a instituição tenha a minha informação, mas para ela compartilhar essas minhas informações com eventuais parceiros, ela também tem que ter o meu consentimento. Precisa. E com relação à proteção dessas informações, a gente vê um crescente número de golpes contra o consumidor dos mais diversos, né? Do falso vendedor que bate na sua porta dizendo que tem um presente, mas ele ali já está munido de todas as suas informações. Sim. De golpes com empréstimos que são feitos em nome da pessoa, mas feitos por golpistas, uso de cartão de crédito de forma indevida, invasão de contas, né? A gente vê tantas pessoas aí com Facebook, Instagram invadido e fica naquela peleja ali para conseguir reativar a conta. Esses golpes, eles acontecem, digamos, por um descuido do consumidor. Digamos que eu fui numa lan house, imprimi um documento, acessei ali o meu e-mail, deixei a minha conta aberta, ou é um vazamento mesmo, como você falou, os bandidos também estão se profissionalizando em conseguir invadir sistemas e roubar dados? Sim, existe a parcela do descuidado, mas também existe essa parte que os golpistas estão cada vez mais se profissionalizando, digamos assim. Mas é preciso ter cuidado, é preciso que o titular tome alguns cuidados. Em relação ao Instagram, eu sempre recomendo fazer a proteção em 2 fatores, né? Que aí dá uma certa segurança a mais. Não clicar em links, porque a todo momento nós estamos recebendo mensagem. Chega lá no WhatsApp. Sim, clique no link e tal. Ofertas de emprego aí com promessas aí bem tentadoras. Não acredite, não clique no link, porque provavelmente aquilo ali vai te levar a um possível golpe, porque a partir do momento que você clica naquele link, ele pode ter acesso às suas informações, até dados bancários, inclusive entrar no seu aplicativo do banco e aí cometer vários crimes aí. E nesse sentido, ocorrendo uma, digamos, invasão de um sistema ou vazamento dos meus dados e esses dados acabem sendo utilizados de maneira fraudulenta. Por exemplo, recentemente eu tive um caso no escritório de uma cliente que foi vítima do golpe do motoboy, né? Bem conhecido, mas consumidor, de uma forma acreditando de boa fé que estava recebendo um presente ali, quando passou o cartão de R$5 pelo frete, na verdade o cara fez R$41 mil em compras no cartão dessa cliente. Como resolver uma situação como essa? Porque o banco está lá cobrando o dinheiro, ele quer receber, mas a cliente efetivamente, embora ela tenha, dizer assim, passou o cartão, digitou a senha de vontade própria, mas ela foi vítima de um estelionato, né? Sim, é um crime cada vez mais comum, inclusive até do falso funcionário do banco. Eu costumo dizer que verificou que foi vítima de um golpe, a primeira coisa a se fazer é registrar o boletim de ocorrência. Registre um boletim de ocorrência, tente resolver de forma administrativamente, ou seja com o banco, ou seja com o próprio Instagram, né? Que às vezes tem casos de contas que foram hackeadas. Não conseguindo, aí nós vamos ajuizar uma ação. Inclusive, existe uma decisão nova do nosso tribunal regional, de uma situação de um cliente que foi vítima de um golpe através de mensagens, né? O golpista conseguiu invadir a conta dele. E aí, o que foi que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu que são transações fraudulentas e que existe no banco um sistema de segurança que precisa ser... Deveria funcionar. Deveria funcionar, né? Então, o que foi que o tribunal entendeu? Porque esse sistema não foi acionado, ele identificou que foi uma falha na prestação de serviço do banco. E o banco estava cobrando ao cliente uma dívida de R$90 mil
que foi oriunda desse golpe, e o tribunal cancelou essa dívida por entender que houve falha na prestação de serviço do banco. Então, identificou que foi vítima de um golpe. A primeira coisa que se deve fazer é registrar o boletim de ocorrência e procurar assessoria jurídica para resolver da melhor forma possível. E enquanto você está vivendo essa situação do golpe, assim, que armas o consumidor pode, essa questão do Instagram, até recente tive um colega jornalista, blogueiro lá de Mossoró, Bruno Barreto, acho que você conhece, teve contas hackeadas, né? E ele teve muita dificuldade de lidar com o provedor, né? No caso, o Instagram. Essas empresas não são brasileiras, mas têm filiais no Brasil, mas há uma certa dificuldade em conseguir chegar nessas empresas, de você provar que aquela conta era sua, né? Parece que meio que ao Deus dará às empresas assim, não, isso aqui é um serviço gratuito que eu te ofereço e tal. Às vezes eu tenho essa sensação de que as empresas, de um certo modo, não tem muito o olhar desse consumidor lesado, sabe? Sim, e há uma certa sensação de impunidade, né, por parte dessas empresas. E também é um entendimento que vem se amadurecendo também nos próprios tribunais, né, em relação a essas pessoas que foram vítimas de conta hackeada. Mas, assim, é possível, sim, resolver de forma judicial, né? Nunca é uma raridade se conseguir resolver de forma administrativamente, porque às vezes a conta é hackeada ou por um desvio de conduta do próprio dono do Instagram, mas só que essas regras às vezes não estão de forma clara e às vezes até a pessoa nem sabe. Mas é possível conseguir algumas coisas com o nosso tribunal, indenizações por dano moral, por dano material, como ele era um blogueiro, pode trazer danos materiais para ele. Então, é possível também resolver de forma judicialmente, né? Mas umas ações que demoram um pouquinho. Você falou num ponto importante e interessante, que é a questão das regras claras, Sim. né? A gente ouve falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que a gente tem conversado, ela de fato foi um avanço. Sim. Em termos de legislação. O Brasil era aberto, não existia qualquer tipo de regulamentação em relação a esse setor, que é algo muito novo, se a gente está em 2025, mas nós estamos falando, acho que Instagram de 2011 para cá, eu acho. Uma lei que entrou em vigor em 2020. Em 2020, né? No meio de uma pandemia ali e tudo. Foi um avanço, ainda tem algo a ser melhorado em relação à proteção de dados no Brasil, em relação... parece-me que a Europa tem um estágio mais avançado de proteção, foi a pioneira, né? Os Estados Unidos também têm uma preocupação. Como é que a gente pode definir a situação nossa no Brasil em relação a essas realidades que a gente tem nos Estados Unidos com a lei de proteção na Europa, de um modo geral? Foi um grande avanço, com certeza, até porque o Brasil estava perdendo mercado. Por quê? Para poder fazer como é que eu posso dizer? As exportações dos nossos produtos também, as empresas estavam começando a exigir esse tipo de regulamentação, que já existia em outros países. Então, o Brasil teve... Estávamos atrás. Sim. E então, nosso país teve que criar legislação própria. E aí se foi criada. Há muito a se evoluir ainda, né? Porque nós estamos ainda num momento de adequação também. Mas eu acredito que a parte mais vulnerável, a mais que precisa melhorar, são as pessoas. As pessoas precisam entender que os nossos dados precisam de proteção. Eu falo isso também relacionado às empresas, aos órgãos, que as pessoas acham que ainda é besteira. Tanto que, às vezes, acontecem os incidentes, que são os vazamentos de dados pessoais, porque algum funcionário ali vendeu aquele banco de dados. Porque a moeda da vez são os bancos de dados, né? Nós viemos passando por várias revoluções industriais. Se fala que nós estamos vivendo outra revolução industrial, que é a era dos dados. A era dos dados. E principalmente nessa época que nós vivemos a internet das coisas, né? Essa comunicação com a máquina, essa comunicação
com a internet e que ela é alimentada pelos dados dos consumidores, os dados dos clientes, entendeu? Então, eu acredito que nós estamos evoluindo, mas eu acredito com mais conteúdo informativo, com mais palestras também dentro das empresas, informando ao funcionário a importância de se proteger aquele dado. Porque a empresa pode ser responsabilizada, ele pode ser responsabilizado e acabar com a empresa. Imagina aí uma empresa... trazendo aqui um exemplo, uma empresa como um escritório de contabilidade tem uma penalidade aí de passar 6 meses sem poder utilizar o seu banco de dados, como é que ele vai viver? Vai fechar o escritório, né? Então, existe muito a se melhorar, mas nós estamos evoluindo, inclusive nos entendimentos dos tribunais também, dos juízes, eles estão começando a entender a importância dessa lei, né? E por que ela precisa ser aplicada de forma eficaz. Você falou de penalidades. A legislação ela prevê fiscalização. Sim. E prevê também penalidades. Existe, inclusive, uma agência regulatória, né? Que é a Agência Nacional... Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que é a ANPD, como se fosse a Agência Nacional de Saúde, a Agência de Petróleo, enfim. Sim. Como que é o papel da agência? Como tem sido a atuação em termos de fiscalização? No início era mais de orientação, eles já estão começando a dar algumas punições, por exemplo, por vazamentos. Como é que tem essa sistemática, de fato, da regulamentação, do olhar do poder estatal, de fato, botando a lei para funcionar? O papel dela é fiscalizar, né? E fiscalizar, inclusive, existe também no portal, onde o próprio titular, se ele se sentiu lesionado, ele pode fazer uma petição e juntar, anexar dentro do site... No portal da ANPD. Sim, da ANPD. Então, ela fiscaliza, né? Ocorre as denúncias, ela vai lá e fiscaliza, dá um prazo para que aquela empresa possa se justificar. Caso a empresa não apresente a defesa ou não se justifique, aí vem as penalidades, chegando a multas que pode trazer bastante danos materiais para a empresa, inclusive, fechar. Quer dizer, que o consumidor, o cidadão, ele tem acesso a essa ferramenta de defesa e de proteção. Ou seja, eu tive meu dado vazado, fui vítima, para além de questões, vamos dizer, judiciais, procurar um colega advogado e tentar ter algum ressarcimento, resolver uma situação, estancar uma crise, eu posso também partir para uma seara administrativa, que seria ir lá no portal da ANPD e fazer... Como se fosse uma petição inicial. Uma denúncia de um caso e eles vão fazer uma investigação também? Isso. É possível. E a partir dessa investigação, a empresa que, em tese, deveria ter o dever de guardar as minhas informações, ela pode sofrer penalidades. Inclusive, ouvi dizer que são multas podem ser bem pesadas em relação ao faturamento da empresa, né? Pode. Chegando até a 50 milhões, dependendo do faturamento da empresa. E aí, em função disso tudo, você acredita, como você tem comentado, que as empresas também têm que ter essa mudança de postura, de preocupação em guarda, em proteção desses dados, essa conscientização geral, né? Não só do pequeno, do cidadão comum, eu, você, que estamos ali na ponta de um serviço, mas da grande empresa também ter essa preocupação. Como é que está aqui no Rio Grande do Norte? Você acha que as empresas estão mais preocupadas, não só empresas de porte nacional que atuam aqui, mas as empresas locais, nossas empresas potiguares também estão despertando para a proteção dos dados? Eu acredito que sim, que nós estamos no caminho, porque também o juiz começou a penalizar, né? A trazer indenizações para os consumidores que foram lesionados e procurar o judiciário. Então, nós estamos no caminho. E eu acho que é até possível o titular ver essa transformação quando ele chega num atendimento, num consultório. Hoje, as informações, em alguns, está cada vez menos visível. Assim, ele tenta colocar o nome só, o primeiro nome ou o segundo nome do paciente, né? Ele não coloca mais, porque antigamente, eu não sei se você lembra, quando ia chamar para consulta, era nome, era CPF, era para que médico você ia. Hoje não, hoje eles estão... Nas telas das salas de espera. Sim, hoje eles estão tendo cada vez mais cuidado, né? Isso é uma percepção de uma mudança de cultura. Sim, perfeitamente. Isso é muito bom para o consumidor. Eu, inclusive, vi esses dias numa igreja um aviso, não necessariamente em relação aos dados, mas que tinha a ver com a proteção de dados, né? Da imagem, né? Essa coisa da comunicação. Olha, você está entrando num ambiente que é filmado, que é fotografado,
com base na legislação, assim, se você for filmado num conjunto de pessoas, isso não vai ferir o seu direito de individualidade, mas se você se sentir desconfortável, você pode pedir, eventualmente a gente não utilizará essas imagens, né? Então, realmente, até diversos segmentos começam, né? Como a igreja essa que eu fui lá em Santo Agostinho, ou foi Santo Afonso, lá em Mirassol, que fazia esse alerta para os fiéis, está lá no quadro de aviso. Porque a igreja também, ela pode ser penalizada. E existe um banco de dados muito sensível na igreja, né? Várias informações. Os fiéis que são dizimistas, sim, que contribuem mensalmente, e por exemplo, que vem batizados, desde casamentos. batismo, casamento. Então, tem várias informações que são também considerados dados sensíveis. Então, a igreja também pode ser penalizada. E precisando de ajuda, busque uma assistência jurídica, busque um colega advogado lá. Não hesite em consultar sempre um especialista, aquele que já está ali acostumado com os assuntos, né? Procure um advogado de sua confiança. Ficou em dúvida, olha, eu senti que meu dado foi vazado, cara. Hoje é muito difícil a gente saber de onde vazou, né? Mas se sentiu que ficou prejudicado, que houve um golpe, que sua conta foi invadida, procure uma assessoria jurídica de sua confiança. Então, fiquem atentos, vocês, nós todos, consumidores, com os nossos dados. E eu conversei hoje com a minha colega, amiga, Andressa Pinheiro, advogada especializada em Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Acompanhe o nosso Direito de Justiça no Spotify, também no YouTube. Participe, comente, quiser sugerir algum tema que você tem interesse em ver debatido aqui, vai lá, deixa lá nos nossos comentários, compartilhe, vamos espalhar boa informação de qualidade. Um forte abraço, até o próximo programa.